A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com todos vocês. Paz do Senhor e Jesus abençoe vocês ricamente. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos 16, 27. Que Deus te abençoe. Obrigado por você estar assistindo o nosso programa e a nossa pregação. E é bom nessa pregação hoje você até ao texto escrito, se puder aumentar no celular ou pôr na televisão, porque é uma mistura de estudo bíblico com pregação, e muito importante. E porque muita gente vai bater na sua casa e vai dizer, na porta da sua casa, vai dizer que o Espírito Santo é uma energia, não é uma pessoa. Vão falar contra a Trindade e tudo. Se você não tiver embasamento teológico, Bíblia, você cai, como muitos têm caído. Eu não quero que vocês caiam na armadilha da heresia. Muitas vezes, por falta de ler a Bíblia e de meditar, nós não temos conhecimento nenhum, e às vezes outro vem, falta confusão. Então hoje nós vamos falar de um tema muito delicado, a gente vai falar de uma maneira simples, mas que você tem que ir até ao texto. Iremos ler apenas um versículo que diz sobre as três pessoas que estão no céu, ou três testemunhas que estão no céu. Lê o texto aí, por favor. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João 5:7. Bom, eu procurei por quase todos os textos na ACF. A ACF é a Almeida Corrigida Fiel, da tradução trinitariana, que, segundo os estudiosos, é o mais próximo do original. Eu fiquei até decepcionado com algumas traduções, que eu tenho muito respeito por elas mudaram a essência desse texto. Esse texto estes três são um. Nós vamos falar isso aí. Há três testemunhas no céu, ou seja, três pessoas: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Perguntamos, quem são essas três testemunhas ou pessoas? Essas três pessoas fazem parte de quê? Quando você lê o texto, você fica confuso, né? Porque são três testemunhas: o Pai, a Palavra e o Espírito. O mais complicado é essa palavra aí. Mas vamos ler e vamos entender. O tema nosso é o Pai, a Palavra e o Espírito. Lê para mim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A palavra Deus nesse texto é a palavra hebraica Elohim. Eu pus isso aí, essa palavra Elohim aí? Não. Eu pus depois, não caiu. Elohim é o plural de El. El é o nome de Deus. El significa forte ou poderoso. Aparece na Bíblia 2.500 vezes. Muito, né? Em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse, façamos, ou seja, mais de uma pessoa. Estou falando isso porque tem uma igreja muito tradicional, não é nem cristã, que diz, como pode ter a Trindade, vamos falar sobre a Trindade, como pode ter um Deus de três cabeças, um Deus no plural. Então eu estou mostrando assim, quando nesse Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, Deus está escrito Elohim, que é o plural de El, que é Deus. Então está Deus em plural. Como não pode ter a Trindade?
E quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, ele está falando no quê? No plural, façamos. Aí nós falamos de Deus mais, né? De uma pessoa aí. Depois, em Gênesis 1, 2, que em Gênesis ainda, lê para mim. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Temos aqui no livro de Gênesis, na criação de tudo, duas pessoas, Deus Pai e o Espírito Santo. Então, em Gênesis 1, vamos ver duas coisas. Deus criou mais de uma pessoa junto com ele, que é Elohim, e o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Não é isso? Gênesis 1, 2? Então temos duas pessoas aí. E Jesus? E Jesus já existia na criação do mundo? Jesus estava presente na criação de tudo? O Evangelho de João responde se Jesus estava presente ali. Lê para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. A palavra verbo é uma tradução da palavra grega logos. Então, conjunto logos, né? Então, quando é escrito verbo lá, no princípio era o verbo, é uma palavra grega logos. O filósofo grego Heráclitos usou o termo logos por volta de 600 a.C. Logos é a razão divina ou plano que coordena um universo em mudança. O evangelista João usou a palavra grega logos para se referir a Jesus. Entenda uma coisa. Quando ele diz lá, no princípio era o verbo, ele estava assim, no princípio era o logos. O que era o logos? É uma palavra da filosofia grega. Quer dizer, a essência de tudo, o todo. Porque na filosofia grega havia deuses para tudo. Baco, deus do vinho, Eros, né, o deus do amor. E ele falou assim, existe uma força que rege todo o universo. Mas já surgiu isso, essa ideia de um Deus único. Então, era logos. Então, o evangelista João vai usar o quê? Essa palavra da filosofia grega para descrever Jesus. Então, o verbo é logos. Logos é Jesus. Essa parte não tem não, né? Eu pus e não entrou. Então tá bom, eu pus depois. Então, mudando a tradução do português de verbo e do grego logos para Jesus, o texto bíblico, então, em João 1:3, fica assim, lê para mim. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Na criação de tudo, Jesus já existia. E estava presente e participou da criação de tudo. Da terra, dos seres humanos, dos animais. E o evangelista João diz ser Jesus Deus. E no fim ele diz assim, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Compreenderam? Nós estamos chegando aí na Trindade. Em 1 João 5:7, que é o texto que a gente leu, a gente agora vai emendar com esse João 1. E a gente vai entender. Lê para mim de novo. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João 5:7. Há três testemunhas no céu, ou seja, três pessoas. O Pai, qual outro? A Palavra e o Espírito Santo. A palavra aqui usada é a mesma palavra usada no Evangelho de João 1:3. A palavra grega logos. Então, quando ele diz lá em João 1:3, primeiro era o verbo, que era logos, a essência de tudo,
Aqui, em 1 João 5,7, eu vou usar essa mesma palavra, logos, que é a essência de tudo. Como vimos anteriormente, logos é o mesmo que Jesus. Então, o verbo e palavra é logos. Então, o verbo e palavra é Jesus. Estou sendo compreendido? Isso é um pouco teologia mesmo, né? Eu tentei fazer o mais simples possível. Entender a Trindade não é fácil. Porque três são testificam no céu, né? O Pai. Então o texto fica assim, ó. Mudando, tirando a palavra e pondo Jesus. Lê para mim. 1 João 5,7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, Jesus e o Espírito Santo. E estes três são um. 1 João 5,7. As três testemunhas no céu são o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Os três são um, ou o mesmo. Olha como o texto é claro. Estes três são um. Está lá em 1 João 5,7. Porque há um conceito que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma energia. Então Deus não é a pessoa, não é um espírito, é uma energia. Porque os três são um, está falando do Espírito Santo. Compreenderam? Então pessoas que dizem assim, essas coisas fora da Bíblia, tem uns versículos dele, se você não estiver preparado, você cai, se não tiver conhecimento. Mas se você chamar para ele e falar assim, não, eu sou estudioso da Bíblia, eu quero que você venha aqui me dar uma aula, eu quero ver o que você pensa disso. Eles não aparecem nunca. Apareceu na minha casa um punhado de vezes, eu falei, pode vir, desse banco aqui, eu sento com você, te escuto, você pode falar. A quem é você? Ah, eu fiz teologia, sou pastor, vamos lá, vamos. É melhor que eu tacar um pé no cachorro, vai caindo. E eu queria até que me desse uma aula mesmo, eu queria ver o que eles pensavam. Não ia rebater, não vou brigar nem nada. Mas qual o conceito que ele tem que o Espírito Santo é uma energia? Ou se você não entende o Espírito Santo, tudo bem, eu também não entendo. Mas não põe uma coisa que na Bíblia não tem isso, que ele é energia. Que não tem. Aqui fala, os três são um. O Pai, Jesus e o Espírito Santo, que é o Logos, a essência de tudo, a filosofia grega, que é o Jesus. E o conceito de trindade? Qual é o conceito de trindade? Antes de falar do conceito de trindade, vamos deixar bem claro, essa palavra trindade não tem na Bíblia. Uma palavra nós criamos para dizer que existe três pessoas que são divinas e tem mesmo assim. Lê para mim, conceito de trindade. Três pessoas distintas, mesma essência, substância e natureza. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Amém. Então, quando a gente fala da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não é assim? Faz o sinal, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você fala Filho, você está falando do Logos. Você está falando da palavra. Você está falando do verbo, você está falando de Jesus. Então, Pai, Jesus e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente não vai esgotar esse assunto aqui, mas eu creio que vocês entenderam a palavra de Deus. A gente não tira, pôs os textos aqui e lembra direitinho. Lê para mim João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, não é? Enviou o seu Filho unigênito, Jesus, segunda pessoa da Trindade, ao mundo. E Jesus era cheio do Espírito. O Espírito Santo é difícil de entender. Ele é uma pessoa, mas Jesus era cheio do Espírito. Como uma pessoa, não é? Pode estar cheio. O Espírito Santo é o mais difícil de entender, o Espírito Santo. Mas não vamos pôr aquilo que você não entende, criar palavras que não tem na Bíblia. Então, o Espírito Santo, quando Jesus subiu ao céu, o que ele diz? Eu vou ao Pai, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, né, e da justiça, ele habita em nós. Grande mistério. Então, são três. Então,
para salvar a todos que creem. Então, Deus Pai enviou, que é a primeira pessoa da Trindade, enviou a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Para quê? Nos salvar. Para salvar a todos os que creem. Faça parte dos que creem. Não pereça e tenha a vida eterna. Peça fé. Estava conversando com uma senhora, e a situação estava tão difícil. E ela diz assim, eu preciso de fé. Eu lembro até falando aqui, veio na mente agora direitinho. A gente precisa de fé, né? E eu falei assim, isso é bíblico. Tem alguém que chegou para Jesus, aumenta a minha fé. Às vezes a nossa fé está tão fraca. Às vezes crer é tão difícil. Mas peça a Deus, busca. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Procure ler a Bíblia, orar e ouvir uma canção. Faça parte da família de Deus, faça parte da vida eterna. Não pereça. Aceita esse presente de Deus que é Jesus. Vou ler a conclusão para mim. As três testemunhas ou pessoas que estão nos céus são o Pai, que é Deus Pai, a Palavra ou Logos, que é Jesus, o Filho de Deus e o Espírito Santo. Essas três pessoas formam a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas da mesma essência, substância e natureza. Amém. Conseguiu o poder da transparência? Colônia. Compreendeu? Aqui o resumo aqui deu bem a essência de tudo, né? Então a Trindade são três pessoas. Quais são elas? Vamos recordar? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É a Trindade. Três pessoas distintas, não é a mesma, são diferentes. Mas a essência, a substância, não é? A natureza é a mesma, a natureza divina. Grande mistério. Né? Grande mistério. A gente tem coisa que Jesus falou assim, crê somente. Nem tudo a gente vai entender. A Trindade, a gente nunca vai entender plenamente ela. Mas a Bíblia fala dos três, a gente vê os textos aí. Amém? Pergunto, eu creio na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, realmente? Pergunta que a gente deve responder. Vamos falar a oração junto? Oremos. Pai amado, me faça crer na Trindade. Me faça crer na Trindade. Crer em Ti. Crer no Teu Filho Jesus. Crer no Teu Filho Jesus. E crer no Espírito Santo. E crer no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Romanos 8:22 diz o seguinte. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Bom, então Deus Pai é a primeira pessoa. Ele enviou quem ao mundo para nos salvar? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Para quê? Nos salvar. Ele nem poupou aquele que estava junto com ele na criação de tudo. Do mundo, das pessoas e das coisas. O tanto que Deus nos ama. Eu sempre disse, quando você tiver com dificuldade muito grande, sentindo abandonado, sentindo assim fracassado com uma coisa que não deu certo, ou sentindo assim sem motivação por alguma coisa, lembra, Deus te ama demais. Por quê? Ele não poupou o seu filho, a pessoa da Trindade, que estava junto com ele, junto com a criação do mundo. Mesma essência, o mesmo Deus. Para se fazer homem, morreu de uma maneira humilhante numa cruz, para que a gente, no nosso lugar, nós que devíamos estar lá, para que nós tivéssemos uma esperança. Se ele fez essa coisa extraordinária, ele não fará aquilo que você precisa, a restauração da família, a cura, e quando alguém partir, ele vai te dar o conforto, a questão financeira, a questão familiar, ou qualquer coisa. Basta crermos, tudo aquilo que pedimos com fé, receberemos. Para quem crê, tudo é possível. Vamos encher o coração de fé, esperança, otimismo. Essa parte entrou no meu vocabulário. Ó. Vamos encher o coração de fé, esperança e otimismo, esperança.
Vamos esperar que tudo vai dar certo. Que seu filho for para casa de recuperação, ele vai dessa vez, ele vai recuperar. Que a medicação vai fazer efeito. Vamos crer até o último momento, não vamos desistir. Se Deus der outra resposta, a gente não pode fazer nada, mas enquanto a nossa obrigação é lutarmos por aquilo que nós acreditamos, pela nossa família, pela nossa saúde, por tudo. Se Deus nos ama tanto que não poupou Jesus, Ele vai te dar o milagre que você precisa. Ele vai te dar a libertação e aquilo que você precisa. Eu creio plenamente nisso. Amém? Amém. Quero orar por você. Pai querido, Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor faça um milagre nessa vida que está orando conosco agora. Qual seja o milagre, Senhor? Seja na área da saúde, familiar, financeira, ou, Senhor, psicológica, ou, Senhor, ou social. Qual seja, Senhor, o milagre dessa pessoa que ela está pondo aqui na Tua presença, Senhor, angustiada, pedindo, Senhor, que nós tenhamos consciência que o Senhor nos ama muito e que o Senhor nos dará tudo aquilo que pedimos, se nós cremos, se nós formos Teus servos, Pai. É tudo que eu te peço e agradeço, faça um milagre nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Vamos lá ao Pai Nosso, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e dê a paz. Jesus te ama muito, não poupou Jesus por você. Fique em paz, que suas orações sejam respondidas e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.